Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem aí. Bom, nossa aula hoje, o tema é Doutrinas e Movimentos Sociais do século XIX. Bom, a primeira doutrina que nós vamos estudar é o liberalismo. As origens das revoluções inglesas do século XVII, tomando como partido quem? John Locke. A gente já estudou John Locke, né, na filosofia, que são os filósofos contratualistas, e John Locke que vai desenvolver, né, esta ideia do liberalismo junto com Adam Smith, que vai desenvolver a ideia também do liberalismo econômico que a gente vai ver para frente. Bom, John Locke então é esse inglês que vai escrever sobre o liberalismo. A ideia do liberalismo é o que? Você tem um Estado que deva garantir os direitos da vida, os direitos naturais da vida, né? O direito à propriedade, o direito à saúde, o direito à educação. E o que John Locke faz? Ele critica o antigo regime, o que existia antes, o absolutismo, o mercantilismo e essa sociedade de privilégios. E o primeiro país que vai adotar, né, novos rumos e se guiar pela ideia de John Locke é a Inglaterra. Porque a Inglaterra, o que acontece? Elizabeth I morre, falece, né? E não deixou nenhum herdeiro. E a Elizabeth I, como ela fez uma aliança com os burgueses para tomar o poder, então ela adotou várias políticas liberais. Evidentemente que ela era absolutista, mas ela já estava entendendo esse papel dos burgueses, o papel que os burgueses tinham economicamente, já dando alguns direitos políticos para eles. E aí o que acontece? Quando ela morre dentro da Inglaterra, o seu primo, Jaime I, entra, né, para governar, porque era o parente mais próximo. E ele vai fazer o quê? Ele vai trazer esse absolutismo, ou seja, essa ideia do antigo regime de volta para a Inglaterra. Aí já é um caminho sem volta, porque os burgueses já estão, né, preparados já politicamente para tomar o poder. E aí o que acontece dentro da Inglaterra? Há uma revolução gloriosa, que vai fazer o quê? Adotar a tal da monarquia parlamentarista, do qual o parlamento vai ter poder, né, o primeiro-ministro vai ter poder, e a monarquia, né, o rei, vai ser só uma figura de representação. E isso, eles vão buscar aonde essas ideias? Em John Locke. Isso é a primeira vez que vai acontecer dentro da Europa, né? O que acontece? Se baseia nas ideias do iluminismo, nos principais filósofos, que é Montesquieu, a divisão de três poderes, Voltaire, anticlericalismo, então antes esses privilégios que a igreja tinha desde a época feudal, e Rousseau, que traz o conceito da democracia. Então, esse Estado, ele tem que buscar o quê? Buscar a democracia. Então, abolir essa sociedade de privilégios. Mas isso, quem está forçando isso? Os burgueses. Porque os burgueses não têm privilégios. Né? Você tem, dentro disso, dentro da ideia do liberalismo, você tem o liberalismo econômico. O liberalismo econômico, ele é muito praticado hoje aonde? Nos Estados Unidos. A tal da livre concorrência, a lei da oferta e da procura. Adam Smith, né, ele evoluiu a ideia liberal, escrita por John Locke, e ele vai aplicar isso aonde? Vai aplicar isso na economia, colocando que o quê? Tirando o Estado de controle da economia. E quem vai controlar a economia, então? É o próprio mercado. E quem é dono do mercado? Os burgueses. Então, é eles que vão determinar o que vai acontecer. E aí, por exemplo, você tem países como os Estados Unidos que adotam essa ideia liberal clara dentro da economia. Quem governa lá o mercado, a economia toda? São as grandes corporações, ou seja, os burgueses. Você tem o liberalismo político relacionado às liberdades individuais, direitos naturais. Vida, liberdade e propriedade tem que ser garantido por meio de associações privadas. Então, dentro do liberalismo político, você retira todo o papel do Estado, né, para garantir esses direitos naturais. Ou seja, a vida, a liberdade e a propriedade tem que ser garantida por quem? Por associações privadas. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem
A saúde. A saúde não é pública. Você, para ter uma saúde, você tem que ter um plano de saúde, uma associação privada, senão você não é atendido, né? O que o Estado tem que garantir? Algumas liberdades individuais, e é apenas isso, mais nada. Então não interfere nesses direitos naturais aí de vida, liberdade e propriedade. Isso é o liberalismo. Após essas mudanças aí que aconteceu na Inglaterra e os burgueses tomando, né, o poder literalmente, né, em todos os lugares, essa ideia liberal, desse liberalismo tanto econômico quanto político, veio sendo adotada por todos os países que foram se tornando independentes ou acabando com o antigo regime, por exemplo, dentro da França, que a gente já viu na Revolução Francesa. Então todo país que foi fazendo essa transição adotou essa ideia liberal, né? Ora, o liberalismo mais econômico, né, sem intervenção do Estado. Depois eles resgatam um liberalismo menos agressivo, porque às vezes não dá muito certo, dá algum problema, mas sempre baseado no Estado, né? Tá baseado nessas ideias liberais aí. Você tem um nacionalismo, período moderno, unificação em países, século XIX adquire caráter de mudanças políticas e sociais, igual ao Estado unificado com mudanças na base do poder desse Estado. O nacionalismo polonês, italiano e etc. O nacionalismo ele vai surgir o quê? A partir da unificação da Alemanha e da Itália. E o nacionalismo, a gente tem a ideia, quando fala do nacionalismo, a gente tem a ideia do quê? Resgatar símbolos nacionais, bandeira, hino, etc e tal. Isso até o século XIX. Quando chega no século XIX, com essa unificação da Alemanha e da Itália, além desse exacerbação que a gente fala, né, dos símbolos, do Estado, todas essas coisas, foram colocados junto com esse nacionalismo mudanças sociais e políticas que se fazem necessárias. Então, a partir do século XIX, com a unificação da Alemanha e da Itália, você tem a ideia do nacionalismo junto com as mudanças do Estado, mudanças políticas e sociais, né? Para o quê? Para exacerbar o Estado. Exemplo de um nacionalismo clássico aí que se aportou no nacionalismo do século XIX. Hitler, nazismo, Alemanha, né? Então Hitler ele utiliza muito desse nacionalismo. Ele vai fazer o quê? Exacerbar o Estado e coloca na cabeça dos alemães que tem que se fazer mudanças políticas, sociais, centralizar o poder na figura dele, vamos criar um império, terceiro Reich. Por quê? Porque do jeito que a Alemanha estava não tinha condições e tudo isso, os alemães apoiam Hitler e vem esse nacionalismo, né? Tanto que depois da Segunda Guerra Mundial, os alemães não acreditavam nos campos de concentração, porque não era isso que Hitler mostrava, né? Mostrava que os campos de concentração eram maravilhosos, que tratavam os judeus muito bem, era a propaganda, né, que o Hitler fazia, da ideia desse nacionalismo, né? E aí o que acontece? Depois tiveram que pegar os alemães, acabou a guerra, tiveram que levar os alemães lá nos campos de concentração para eles entenderem o que estava sendo feito, né? Tanto que os alemães hoje nem gostam de falar sobre esses campos de concentração, eles nem gostam de tocar nesse assunto. Mas é um clássico desse nacionalismo que eu estou colocando para vocês. Então, a partir do século XIX, além de a gente entender o nacionalismo como criação de um país com uma moeda, com uma bandeira, com um hino, foi colocado essa ideia das mudanças políticas e sociais, tá? Isso sempre a partir da unificação da Alemanha e da Itália. Você tem o romantismo. A gente estudou romantismo, então eu só vou passar rapidinho, tá? Porque ainda nós temos aí socialismo, comunismo, então romantismo a gente estudou a história da arte. Opõe-se ao classicismo, escola artística do antigo regime, né? Então, no antigo regime, os reis contratavam os pintores para fazer seus desenhos, essas coisas todas. Aí você está vendo uma passagem, uma mudança de mundo, né? Claramente a gente está percebendo isso. E aí o que acontece? O fim do antigo regime também determina o fim do classicismo, ou seja, o surgimento de novas escolas artísticas. Quais são as características? Exalta emoções, irracional, em oposição ao lado intelectual racional, então em oposição ao quê?
a esse classicismo, que tinha toda uma técnica, né, para ser pintado, e era a visão do artista, e tinha que pintar bonito, porque estava pintando o rei, toda essa questão, né? Já o romantismo, não. O romantismo, ele vai resgatar essas emoções. Venera o ambiente, a natureza, despreza o formalismo nas construções artísticas. Então, por exemplo, por que isso? Por que eles desprezam? Porque o classicismo ia pintar o rei de qualquer jeito? Não. Aí o artista punha ele aonde? Por exemplo, um cavalo branco, né? Em belas paisagens, evidentemente que tudo imaginário. E aí, dentro do romantismo, eles não vão se preocupar com esse formalismo. Busca das raízes nacionais dos povos. Então, o romantismo vem junto com o nacionalismo, né? Então, vai resgatar essa raiz dos povos, ou seja, a ideia do nacionalismo. Procura mudar o mundo, né? Procura mudar esse mundo do classicismo, esse mundo do antigo regime. Aqui, né, uma tela clássica, né, sobre o romantismo, chama-se A Busca da Liberdade, é uma homenagem à Revolução Francesa. O romantismo clássico, olha para vocês verem a mulher carregando a bandeira da França, conclamando homens e mulheres para se libertar contra quem? Contra o antigo regime, apesar dessas pessoas morrerem por causa disso. Então, a ideia do nacionalismo. Então, o romantismo tem muito essa característica. Positivismo, corrente filosófica criada a partir do filósofo Auguste Comte. Não vou trabalhar muito também o positivismo, porque o nosso próximo assunto em filosofia é o positivismo de Auguste Comte. Nós vamos entrar assim claramente, vamos aprofundar, tá? Exalta os avanços tecnológicos do século XIX com representantes do triunfo da modernidade. Então, a ideia do progresso, né? O positivismo não está muito ligado com a ideia do progresso. Tanto, por exemplo, qual é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Por quê? Porque o Brasil, né? Esses símbolos nacionais nossos, bandeira, hino, essas coisas todas foram criadas em que época? Século XIX. Então, nossa história está muito ligada com esse positivismo, tá? Capitalismo e a tecnologia são conquistas positivas. Ó, os burgueses aí, né? Como se diz, trazendo seus conceitos, seus preceitos, que os burgueses vão salvar o mundo. Salvar o mundo com o quê? Com o liberalismo, com o nacionalismo, com o positivismo, né? Por quê? Porque o positivismo resgata essa ideia que a tecnologia vai salvar o mundo, vai trazer o progresso, o que foi antes no passado não presta e o que vai daqui para frente no futuro, por causa dos avanços tecnológicos, é a melhor coisa que existe, tá? A ideia de progresso biológico, se ele sempre evolui, o futuro será melhor que o passado. Então é nesse momento que quem está escrevendo as suas ideias? Charles Darwin, né? Então o evolucionismo, tá, de Charles Darwin está muito baseado nessa ideia, né, de Auguste Comte, do positivismo, tá? Progresso foi relacionado à ideia de determinismo racial ou geográfico, extremamente traumático, ou seja, Charles Darwin criou a ideia do progresso biológico, ou seja, a seleção natural das espécies, que Lavoisier foi aprimorando, né, as ideias de Charles Darwin, só que isso foi usado com um darwinismo social, né, no século XIX. Para quê? Para que as potências europeias pudessem tomar conta das suas colônias no século XIX, do imperialismo, né, do neocolonialismo. Então, o que acontece? Usar essa ideia de darwinismo social. Ou seja, tem raças que merecem ser exploradas, escravizadas. Por quê? Porque elas são inferiores. Porque elas não alcançaram um progresso, uma evolução. São raças inferiores. E isso, até hoje, é determinante muito no mundo, né? O racismo, né? Os preconceitos que são em relação às cores das raças. E isso foi criado nessa época aqui do evolucionismo. Charles Darwin tinha esta ideia? Não, Charles Darwin não escreve isso no seu livro, né? Origem da Vida. Jamais que ele vai pensar dessa forma. Mas as suas ideias foram apropriadas assim, chegando ao ponto de, por exemplo, colocar a gente que
a gente evoluiu do macaco, que hoje a gente já sabe que isso é um erro, né, da interpretação da teoria de Charles Darwin, que nós não viemos do macaco, nós somos parentes próximos. Né? E aí, para quê também? Muito pela ideia de poder escravizar quem? Os negros, de tomar a África. Por quê? Porque se nós temos os primeiros hominídeos na África, são macacos inferiores, né? Então, nesse ponto aqui, ó, chega até fazer o quê? Pegar um crânio negro, um crânio branco, e colocar que o branco é mais evoluído, porque o crânio dele é melhor, o cérebro é menor. Então, todas essas questões. Foi usada pelo imperialismo, essa questão do evolucionismo. Mas o que a gente está percebendo é que essas doutrinas do século XIX, elas são o quê? Claramente um reforço das ideias burguesas. Né? Os burgueses estão fazendo o quê? Durante a Idade Moderna, o século XV, os burgueses estão enriquecendo, ganhando dinheiro, só que eles não têm poder político. Porque quem está dominando? Os nobres e a igreja. Né? Ou seja, o primeiro estado e o segundo estado, colocando dentro da Revolução Francesa. São eles que estão dominando. Então o que os burgueses fazem? Estão acumulando. E só que não tem direitos políticos, só que agora eles querem, no século XIX eles vão atrás disso. E vão criando essas ideias, liberalismo, evolucionismo, nacionalismo, né? Positivismo, vão criando essas ideias para o quê? Para favorecer o alcance aos direitos políticos. Então, a tecnologia vai salvar o mundo, o progresso do trabalho, e que se você trabalhar você vai ser rico, todas essas coisas que a gente escuta. Só que o seguinte, tudo bem, você tem uma classe que é dona do meio de produção, que são os burgueses, só que você tem a outra classe, quem? Os proletariados, ou seja, quem vende a força do trabalho. E nós temos uma ideia, né, surgida para esses trabalhadores também, né? Que é o tal do socialismo. Tanto que as pessoas falam isso demais hoje. Então vamos entender o que é socialismo, o que é comunismo, para a gente tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual, evidentemente, né? Porque o trabalhador ele não tem tempo para pensar, ele tem tempo para quê? Para trabalhar. Então, são os intelectuais que vão escrever sobre o quê? Sobre como melhorar a sociedade para os trabalhadores também. E nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da sociedade sobre a propriedade privada. Então, ou seja, você tem o quê? Os burgueses, com essa ideia da propriedade privada, o que eles vão fazer? Eles vão dominar o mundo, os seus tentáculos, né? E aí, quem está sofrendo a exploração, né? Porque dentro do capitalismo, como que se obtém o lucro? Explorando o trabalhador, gente, não tem outra forma. Ou você explora menos ou você explora mais, mas não tem outro caminho para isso. E aí o que acontece? Esse trabalhador, nessa época aí do final do século XIX para o século, do final do século XVIII para o século XIX, ele não tem nenhuma proteção contra esses tentáculos. Então vocês imaginam um povo, ou seja, colocando seus tentáculos sobre os trabalhadores, e o que eles podiam explorar, eles foram explorando, né? Por causa dessa ideia, não, olha o progresso, olha quanta tecnologia, olha quantas coisas que o homem conseguiu, né? Criou tantas coisas no século XIX, por exemplo, dinamite, eu estava vendo o documentário ontem, né? Dinamite, tantas coisas, nossa, que maravilha, que mundo burguês lindo, é a famosa bela época que a gente diz, né? Criou carro, criou avião, criou tantas coisas e levou o mundo para uma guerra mundial, né? Interessante isso. E aí o que acontece? Esses trabalhadores, eles vão começar a se unir, né, contra essa exploração. Então, a classe trabalhadora vai começar a se unir contra essa exploração e lutar por direitos, né? Essa classe trabalhadora começa a se unir quando? Os movimentos, né, dos trabalhadores, ludismo e cartismo lá na Inglaterra, ou seja, a origem da Revolução Francesa. E aí vai se espalhar. E esses movimentos políticos de classe
se junta a esses intelectuais que vão dizer, calma aí, burgueses, não é isso tudo lindo não é assim. Olha o seu trabalhador, ele trabalha 14 horas, ele não tem hora para comer, ele para meia hora e come, e assim, vai só para casa, toma banho, descansa, não tem lazer, não tem nada, trabalha todos os dias da semana, todo mundo trabalha de mamando a caducando, as crianças trabalham, as crianças têm que trabalhar. Será que elas estão preparadas para isso? As mulheres levam seus filhos para dentro das fábricas porque não tem lugar para deixar e precisa, porque tem que comer. Então, essa galerinha aqui, tá o quê? Chamando a atenção para a ideia de que não é esse mundo belo, não. É belo para uma classe, mas para o resto não é. E aí se espalhou pouco a pouco pela propaganda política, boca a boca, né? E também através de jornais que eram publicados. Então, a circulação de ideias, né, dentro desses movimentos políticos, né, vai propagar o socialismo. Aí você tem duas diferenças dentro do socialismo. Você tem o socialismo utópico e você tem o socialismo científico. Utópico quer dizer utopia. Então, esses socialistas aqui, o que eles estão propondo? Uma sociedade ideal. Um mundo ideal, onde todo mundo tem os mesmos direitos. Então, por exemplo, o filho do burguês estuda na mesma escola do que o filho do trabalhador da indústria. Então, ou seja, essa sociedade igualitária. Então, o trabalhador também vai ter direito a ter carro, a ter plano de saúde. Então, é essa sociedade ideal. Por isso que a gente fala que isso é uma utopia. Critica a ganância da classe rica, então já expliquei isso. Proposta de um novo modelo de sociedade ideal, então eles trazem uma proposta, mesmo que utópica. Os primeiros pensadores, Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Proudhon e Louis Blanc. Uso do racionalismo para uma sociedade fraterna, livre e igualitária, que busca o bem-estar social. Esse socialismo utópico, eles vão tentar, né, adotar essa proposta através de organizações corporativas. O que é isso? Formar grandes corporações, grandes cooperativas, para o quê? Para que todo mundo possa ter acesso aos mesmos benefícios. Aqui no Brasil, nós temos uma tentativa, tá, dessas organizações cooperativas. Quando os poloneses vieram para o Brasil, né, principalmente fugindo do quê? Dessa exploração do final do século, durante o século XIX. Então nós já temos poloneses vindo para o Brasil desde essa época, vindo com essas ideias do socialismo utópico. E quando chega a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os poloneses vêm em massa. Por quê? Porque principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, os poloneses foram muito perseguidos por Hitler, né? O tal do corredor polonês, que a gente vai ver aí pra frente. E aí o que acontece? Eles vieram muito com essas ideias e tentaram implantar, né? Chamava UVA, essa cooperativa, né, polonesa, em que todos plantavam e todos colhiam e era dividido igual. Uma sociedade muito baseada nesse socialismo utópico são os indígenas, né? Mesmo que há uma divisão de classes entre os indígenas, né? Você tem o pajé, você tem os guerreiros, você tem a mulher que cuida das crianças, o idoso. Você tem uma divisão de classe, só que eles buscam uma sociedade igualitária, o bem-estar social. Então, os caçadores foram lá, caçaram 3 macacos. É dividido igualitariamente para todos dentro da tribo. Tá? Isso é um socialismo utópico. Por quê? Porque eles não deram caminhos para alcançar isso, essa sociedade ideal. O que eles fizeram? Não, temos que alcançar, porque os trabalhadores estão sendo massacrados. Então, precisamos alcançar essa sociedade ideal. Mas como fazer? Não tem. Nenhum desses pensadores aqui, conseguiu descrever como chegar nessa sociedade fraterna, livre e igualitária. Não tem esse caminho. Às vezes, Robert Owen, que criou essa ideia de cooperativa aqui, mas que não deu certo, né? Ele também tentou lá, mas não deu certo na Europa. Então, não tem descrito. Eles só falam,
Os trabalhadores estão sendo explorados e muito. Precisamos melhorar essas condições. Mas como? Por isso que é utópico. Aí você tem o socialismo científico, baseado nesse carinha aqui, ó, Karl Marx. Para quem nunca viu a figura do rapaz, né, que a gente só escuta falar. A gente está escutando falar muito sobre isso, né? Karl Marx, essas ideias do socialismo científico foram tão fortes dentro do mundo que criou uma escola, a escola do materialismo histórico, né? A história ficou muito, como se diz, à mercê dessas ideias de Karl Marx. Hoje não mais, porque hoje a gente já entende a história de uma outra maneira, que a história você tem como se diz, vários sujeitos, né? Não só proletário, burgueses, como ele entendia o mundo, né? Porque era o mundo que ele vivia. Mas tem muita gente ainda que se baseia nesse materialismo histórico. Então quem vai escrever sobre o socialismo científico? Karl Marx e Engels. Criticavam os socialistas utópicos. Então eles acreditavam na ideia do que realmente o proletariado está sofrendo, mas eles não acreditavam que essa sociedade ideal, fraterna e linda, maravilhosa, ia se alcançar de uma forma tranquila. Não é assim que eles pensam. Previa melhores condições de trabalho e vida para os trabalhadores através de uma revolução proletária e da luta armada. Então, para Karl Marx e Engels, Engels ajudou ele a escrever o livro dele, o Capital, que é desse tamanho, é um livro. E aí o que acontece? Para ele, né, como que os trabalhadores vão conseguir ter melhores condições de trabalho? O dia que eles fizerem uma revolução proletária. Vão pegar em armas e tomar o poder político dos burgueses. É isso. E aí eles fazem todo um caminho para que o proletariado conseguisse isso. Então eles vão lá na sociedade antiga, mostra um modo de produção da antiguidade, um modo de produção do feudalismo, um modo de produção da idade moderna, um modo de produção da idade contemporânea na época da Revolução Industrial, que esse caminho levaria os trabalhadores, né, lá na idade contemporânea, no final do século XIX, pegar em armas e tirar os burgueses, né, do poder. Ou seja, qual é a diferença então do socialismo científico? Karl Marx dá um caminho para ser feito. Como fazer? Como melhorar a desigualdade social? Só através de uma revolução. Quem vai fazer isso no mundo? Lá na Rússia, em 1917, né? Liderado por Lenin, pelo Partido Comunista. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma revolução. Vão adotar o socialismo científico. Só que aí nós temos um probleminha aí dentro do socialismo científico que a gente vai ver. E o que seria então o comunismo? O que é essa ideia de comunismo que as pessoas ficam aí tanto falando, né? Ninguém entende o que é. Visa uma sociedade sem classes, a abolição da propriedade privada dos meios de produção e do Estado e a igualdade plena. Por isso, gente, dizendo claramente, no Brasil nunca tivemos comunismo, porque nunca um governo, como se diz, um governo propôs a abolição de propriedade privada. Nunca permitiu essa igualdade plena dentro da sociedade brasileira. Então, comunismo é muito difícil no Brasil, muito esse caminho. E aliás, esse comunismo aqui, ó, nenhuma sociedade conseguiu alcançar. O que dentro da Rússia se teve? Uma revolução russa, um socialismo científico. Porque a ideia é, você tem um socialismo, o socialismo o que é? O proletariado vai tomar o poder. É uma ditadura do proletariado, né? E aí, como o proletariado, qual é a consciência? Como o proletariado que sofreu toda a exploração, todo o problema, né? O que eles vão fazer? Gradativamente, eles vão o quê? Acabar com a propriedade privada. Isso tudo vai passar para o Estado e vai promover essa igualdade plena. Isso não aconteceu nem dentro da Rússia,
Tá? Por quê? Porque Lenin altera esse comunismo, faz um comunismo de guerra, porque o que acontece? Ele estava lutando, né, contra os mencheviques, contra uma outra força de poder dentro da Rússia, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai alterar esse comunismo e vai trazer um comunismo de guerra, e aí depois que Lenin morre, aí acaba o comunismo mesmo, porque Stalin vai adotar uma ditadura de esquerda dentro da Rússia, né? Então o comunismo, ninguém nunca chegou a isso. Consciência de classe, uma revolução proletária, fim do capitalismo, esse é o caminho. Socialismo, né, uma ditadura do proletariado e, por fim, o comunismo. Aqui um exemplo da ideia do comunismo dentro da Rússia, que fica muito claro pra gente, quando a gente vê isso daqui, a gente liga muito ao comunismo, né? Só que esse comunismo nunca foi alcançado, ou seja, o fim da propriedade privada, dos meios de produção e do Estado e a igualdade plena. Isso nunca foi alcançado. Então a gente não pode dizer que no Brasil houve comunismo. Aliás, nós não podemos dizer no Brasil que houve nem socialismo, né? Porque nós não tivemos uma revolução do proletariado para acontecer um socialismo. Tá? Então isso não acontece no Brasil. Anarquismo. O anarquismo é o fim de qualquer forma de autoridade e dominação, política, social e religiosa, sem imposição de regras ou valores. Outro caminho é que os trabalhadores tiveram. Você tem então duas ideias dos trabalhadores: socialismo, né, seja ele utópico, científico e caminhando para o comunismo, e você tem o anarquismo, é outra corrente dos trabalhadores. O que eles queriam? O fim de qualquer forma de autoridade e dominação, seja política do Estado, seja de classe social, seja dos burgueses ou proletários, ou seja religiosa, ou seja da igreja. Uma sociedade comunitária, a propriedade é coletiva, autodisciplina e autogestão. Né? Quem adotou muito o anarquismo foi o movimento hippie, lá nos Estados Unidos na década de 60, tá? O anarquismo tem dois tipos de anarquismo. O anarquismo terrorista, baseado nos valores jacobinos. Então, vamos lembrar da Revolução Francesa, período do terror. Vamos matar todo mundo que é contra a nossa sociedade alternativa. Né? E você tem o anarcossindicalismo, a conscientização dos operários. Né? Então, vamos conscientizar os operários, que os operários têm que buscar o quê? Uma sociedade comunitária, uma propriedade coletiva, né? Ter autodisciplina e autogestão. Então, todas as regras têm que ser definidas por todos, você não tem um líder sobre essas pessoas, elas vão decidir em comum. Então, muito movimento hippie, esse anarcossindicalismo, tá? Bom, terminamos a nossa aula de doutrinas e movimentos sociais no século XIX. Quais são as atividades dessa semana? Ler o capítulo 11 do livro e fazer um mapa mental no caderno sobre a unificação alemã e italiana. Por quê? Porque o capítulo 11 eu não vou trabalhar com vocês. Então eu quero que vocês façam esse mapa mental para mim, lendo lá, porque é o processo de unificação alemã, como que se deu com o Bismarck, e da italiana também, como que foi esse processo de guerra dentro desses países para se unificar. Vai me mandar fotos das tarefas feitas, então desses dois mapas mentais que vocês vão fazer lendo esse capítulo 11. E aí? Outra coisa, essas doutrinas e movimentos sociais do século XIX está no capítulo 12. Se ficar alguma dúvida, você pode ler lá no livro ou também me perguntar no WhatsApp, o grupo de WhatsApp está para isso, tá? Me pergunta no privado. Colocar o nome no comentário para constar como chamada e dê um joinha lá no like também, para me saber que você está e que você viu a minha videoaula. No mais, tenho uma semana de muito amor para vocês, certo? E até mais!